Boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite para a hora que vocês estiverem participando. Oi Fernanda, seja bem-vinda, que bom que você veio participar aqui com a gente. Oi Lu, que alegria gente, que satisfação a gente reunir aqui hoje com essa proposta tão especial, pelo menos para mim é tão especial, que é refletir sobre essa temática das habilidades para a vida e os ensinos de Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que alegria, né? Vocês estão me ouvindo bem? Como que está por aí? O áudio? Tá tudo certo? Eu não tenho muitas experiências com lives, vou precisar da ajuda de vocês. Não sei se demora, às vezes, o retorno. Isso! Boa noite, Darlon. Ótimo, muito bom. Então, como eu estava falando, hoje é um dia que para mim foi muito esperado. Há muito tempo eu fico aqui planejando e pensando como os ensinos de Jesus têm a ver com a psicologia, com as habilidades para a vida, com as relações interpessoais. E aí, nesse período, que é um período de Natal, que nós nos preparamos para comemorar esse nascimento de Jesus, para a gente se reunir em família, para a gente às vezes presentear as pessoas que a gente ama. Então, eu às vezes me sinto nesses períodos tão distante de Jesus. Eu não sei como vocês se sentem, mas às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas, né? Com organizar comemoração, com organizar presente, com organizar isso e aquilo, e a gente se prende a essas questões materiais e às vezes perde o verdadeiro sentido do Natal. Então eu fiquei pensando, há um tempo eu tenho essa vontade de refletir sobre Jesus e as habilidades para a vida. Então talvez seja agora um dos momentos mais propícios para isso, né? Todo tempo é tempo da gente aprender, ainda mais com os ensinos de Jesus, com os ensinos da promoção de saúde, com os ensinos da psicologia, né? Agora, nesse tempo que toda a humanidade se volta para o Natal, para essa confraternização, né? A gente para, o comércio se movimenta, as pessoas, as famílias se movimentam. Então, é um momento que a gente, às vezes, tem o risco de perder o verdadeiro sentido. Então, por isso que a gente está aqui hoje reunidos e reunidas, né? Então, vocês que estão aqui estão, na verdade, me auxiliando, porque eu me sinto, às vezes, desconectada desse propósito do Natal. Como que vocês se sentem? Vocês se recordam sempre, conseguem essa conexão com o sentido do Natal nesse período? Me contem, como que vocês sentem? Sim, não? Se tá tranquilo para vocês? Se vocês percebem que a humanidade ela lembra verdadeiramente de Jesus, dos seus ensinos? O que vocês percebem? Me contem. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Olha que tanto de gente querida aqui participando com a gente. Sintam-se acolhidos nesse momento, nesse espaço, né? Para a gente refletir. Então, eu não me atenho aqui a aprofundar sobre essas questões, trazer conceitos profundos sobre habilidades para a vida, sobre psicologia, sobre a Bíblia, porque quem sou eu para realizar isso? Então esse é um espaço que a gente vai simplesmente parar e dedicar um tempinho para nossa reflexão, para esta conexão com quem nós somos, com quem nós queremos ser, com esse desenvolvimento do potencial humano que está em todos nós. Então é para isso esse espaço. Então de hoje, né, até a véspera do Natal, todos os dias às 18 horas, nem que seja 30 minutos, eu acho que a gente
para não ficar tão cansativo, não vamos chegar a 1 hora, mas 30 minutos nós vamos dedicar a pensar em Jesus, nas habilidades que queremos desenvolver em nós, no contexto que a gente vive. Então é para isso esse espaço, né? Então sintam-se acolhidos e sintam-se abertos a esse momento. Eu fiquei pensando aqui como começar essa nossa reflexão sobre esse tema tão especial e que às vezes eu tive resistência em iniciar esse trabalho por essas questões, né? De às vezes a gente pensar, nossa, tá misturando religião com a ciência, com os estudos, e a gente vê que nós hoje já consideramos na ciência, por exemplo, o conceito de saúde, olhando para o ser integral que somos, olhando para esse ser que é biológico, esse ser que é emocional, esse ser que é social e esse ser também que é espiritual. A Organização Mundial de Saúde já considera essa dimensão tão importante em nossas vidas. Então, a partir daí, a gente toma mais confiança para conversar sobre esse tema sem excluir uma religião ou outra religião. Então, aqui, todas as religiões são respeitadas. É um espaço de muito respeito à sua crença, ao que você acredita. Então aqui nós não vamos especificar uma religião específica, vamos olhar para essa dimensão espiritual, que é uma dimensão humana, uma dimensão de todos nós. Então, para a gente começar essa reflexão, eu convido vocês a fazer um exercício de conexão com esse momento que a gente está vivendo agora. Eu não sei onde você está, se você está em casa, se está no trabalho, se está na rua, não sei. Então eu convido você, da maneira que for possível, para você respirar fundo. Esteja você sentado, em pé, do jeito que estiver. Eu convido você a prestar atenção na sua respiração, a prestar atenção no seu corpo. Como está o seu corpo agora? Os seus pés, as suas pernas, o seu abdômen, a coluna, o pulmão que se movimenta, os ombros, como estão os seus ombros? Assim, nós colocamos atenção em cada parte do nosso corpo, como se cada parte respirasse agora, junto com a gente. Integramos todo o nosso corpo, percebemos os nossos braços, as mãos, percebemos novamente a região dos nossos ombros, o nosso rosto, percebemos os músculos do rosto, da face, e assim agora nos conectamos todos aqui, percebemos cada um de nós como seres inteiros que somos, conectando pela respiração, com todas as nossas células, com o ambiente que a gente está. E assim agora eu convido vocês, se vocês estiverem de olhos fechados, que abram devagar e observam o lugar que vocês estão. E agora, esse lugar que vocês estão, vocês podem observar com um olhar de surpresa, como se fosse a primeira vez que vocês estivessem olhando. Observando o ambiente, observando a sua volta, os objetos que estão à sua volta, como se fosse a primeira vez que você visse, percebendo esse lugar que te acolhe agora, nesse momento. E assim, a gente vai refletindo sobre o quão sagrado é cada lugar, quantas coisas tem à nossa volta,
Quantas pessoas trabalharam para que a gente estivesse aqui agora? Trabalharam construindo esse ambiente? Quantas pessoas trabalharam para que a gente tivesse essa roupa no corpo? Quantas pessoas vieram antes de nós para que a gente pudesse nascer? Quantas pessoas trabalharam para que a gente tivesse essa tecnologia aqui presente? E então a gente começa a refletir sobre o quão sagrado é o ambiente que a gente está, né? Hoje o tema que a gente se propõe a falar, se propõe a refletir é sobre o autoconhecimento e a parábola dos talentos. Então, como não começar essa reflexão sem perceber como está o nosso corpo, como está o ambiente que a gente convive, que nos acolhe agora? Perceber o momento presente, perceber as sensações físicas, as emoções, faz parte do nosso autoconhecimento. Acolher quem nós somos, acolher o que pensamos, acolher os sentimentos que vêm, acolher as situações que nos convidam a sentir, a dizer, a expressar, a sofrer, a sorrir, né? Acolher, tudo faz parte do momento que a gente está. Então, essa tarde, nesses minutinhos, que a gente tome consciência, se entregue para essas reflexões, de coração aberto, de pensamento aberto, desfrutando o melhor desse momento. Olha só quantas pessoas queridas estão aqui reunidas agora. Que a gente possa então perceber também esse ambiente virtual que nos conecta, como se a gente estivesse numa grande roda, como se a gente estivesse conectados aqui, pelo olhar, pelo coração, por esse propósito de pensar em Jesus, nesse propósito de pensar no desenvolvimento pessoal. E sabem quem que essa ideia de falar sobre as habilidades para a vida e os ensinos de Jesus não é novidade. Olhem só, esse livro que é inspiração para nós, ele é dos autores que mais trabalham, que mais escreveram artigos científicos sobre o relacionamento interpessoal. É o casal Delprete. E eles escreveram esse livro, Habilidades Sociais, o modelo de Jesus. Eles escreveram esse livro trazendo para a gente uma consciência, né? Trazendo para a gente, assim, por quê? Falar mais um livro falando sobre Jesus. Por quê? Mais uma live falando sobre Jesus. Por quê? Mais um ano que temos o Natal e comemoramos o aniversário de Jesus, né? E o princípio desse livro foi porque eles procuraram em literaturas do Brasil, internacionais, e não encontraram nenhuma literatura específica que trazia os ensinos de Jesus, relacionando com esse conhecimento científico sobre as relações interpessoais. Então, eles se propuseram a trazer esse conhecimento, que é o que nós vamos basear esse momento de reflexão durante esses 10 dias que estaremos aqui, para a gente conectar com esses ensinos de Jesus, né? Que foi a pessoa assim que, além de dizer, além de ensinar, ele exemplificou esses ensinamentos. E aí Jesus, para conseguir cumprir a sua missão, ele se conhecia. Ele se conhecia tanto que quando ele foi chamado de bom, ele disse: não, eu não sou bom, só Deus é bom. E pediu para que a gente chamasse ele de mestre. Então ele sabia qual que era o lugar dele. Ele sabia qual era o seu potencial. Ele sabia qual era o seu propósito de vida. O que ele estava fazendo aqui. E isso o fortaleceu
para essa trajetória, para o cumprimento dessa missão, né? Então a gente já vai começando a refletir sobre isso. Jesus sabia quem ele era. Nós sabemos quem nós somos. Hoje você parou para observar os seus hábitos? Você parou para observar o sentido, né, deste dia, do seu trabalho, do seu preparar da sua alimentação, de estar aqui? Então, isso tudo já nos conecta com esse autoconhecimento. Quem eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Onde eu quero chegar? Que vida eu quero ter? Que vida eu tenho? E esse caminho é tão maravilhoso do autoconhecimento que ele nos convida a observar uma coisa bem especial. Se, por exemplo, agora eu falasse para vocês assim: escrevam uma linha. Uma linha. Pensem só. Cada um imagina como que você desenharia uma linha, escreveria uma linha num papel. Pensem só, nós estamos aqui em 17 pessoas. Se nós colocássemos todos esses desenhos da linha aqui, vocês acham que essas linhas seriam iguais ou seriam diferentes? O que vocês acham? Me contem. Será que nós todos desenharíamos a mesma coisa? Deixa eu ver se alguém me responde aqui. Esse mundo virtual às vezes nos impossibilita esse diálogo, né? Será que a gente desenharia igual ou desenharia diferente? Oh, Roberta, obrigada. O Roberto acha que é diferente. Sônia, Lília, diferente. Olha só, gente, quanta gente especial. Eu não fico aqui olhando os nomes e tudo para não desconcentrar. Mas agradeço demais cada um que está aqui. Diferentes, perspectivas diferentes sobre como fazer uma linha, né? Olha, Ana, diferentes, Yasmin, coisa boa, né? Olha quão maravilhoso é isso, né, Cristi? A Cristiana também. Então, cada um de nós desenharia uma linha diferente. Cada um de nós é único. A informação foi a mesma. Agora, a perspectiva que cada um tem, as experiências de vida que cada um tem, vão conduzir esse trabalho. E assim é a nossa vida. Por isso esse caminho do autoconhecimento é tão valioso, gente. Nós somos seres únicos. Únicos. E às vezes as redes sociais, esse movimento que a gente quer ser tudo igual. A gente quer ter e ser igual ao outro, ter as mesmas conquistas. E cada um de nós tem uma necessidade, tem um talento, tem uma conquista, tem um propósito de vida, tem uma história de vida, tem uma missão, um compromisso aqui. Então, conectar com quem nós somos é ter a chance de despertar todo esse potencial que temos em nós, que é diferente. Então, o meu caminho do autoconhecimento vai ser diferente da Gislene, da Mara, da Regina, da Mari. Então, vai ser diferente. Esses caminhos que nós vamos percorrer. Então, descobrir, estar atento, consciente do que fazemos, como fazemos, o motivo que fazemos determinadas coisas, nos permitem conectar com esse nosso propósito de existir. Então, que a gente começou a refletir um pouquinho sobre esse autoconhecimento, né? Que é um caminho que não tem como eu contar para vocês. Segue assim, segue assado, desse jeito, que cada um vai descobrir o seu quando tomar consciência, sem excluir nenhuma emoção.
sem excluir nenhum pensamento, acolhendo, enxergando e assim direcionando para o caminho que desejamos, que o nosso coração pede para que a gente siga. Então, assim que a reflexão da noite, da tarde, nos convida a fazer. E para nos ajudar nesse caminho do autoconhecimento, nós escolhemos uma passagem de Jesus que é uma das que mais toca meu coração, que é a parábola dos talentos. É tão interessante o jeito que Jesus trabalhava. Pensem só, gente, há 2000 anos atrás, a pedagogia de Jesus, que trazia histórias desatam as nossas amarras, histórias nos convidam a envolver sem aquele pensamento crítico, né? Sem aquelas resistências. Ela nos abre um leque de possibilidades. Elas não falam diretamente assim como um sermão, uma coisa assim que faz isso, faz aquilo, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso certo, que às vezes a gente cria tantas resistências. É uma história que Jesus contava. E a parábola tem uma sabedoria tão grande que eu fico aqui pensando. Há 2000 anos essa parábola foi contada. Até hoje ela tem sentido na nossa vida. Vocês já pensaram sobre isso? O quanto a história nos convida a refletir. A gente fica lembrando num contexto, em outro contexto, e nos desperta, né? Então, essa parábola dos talentos, ela começa contando de um senhor de grandes bens que ia fazer uma longa viagem. Então, ele convidou os seus servos e ali distribuiu alguns talentos. Vou ter que colar aqui, gente, para saber direitinho a passagem, né? Então, ele deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu imediatamente. Então, só dessa primeira passagem, a gente já olha, né, e pensa, olha só. Então, cada um dos servos recebeu de acordo com a sua capacidade. Então, os talentos que a gente recebe é de acordo com a nossa capacidade. O que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, vídeo. Ele fez igual o vídeo, né? Pausou a existência, pausou o trabalho, pausou esse potencial daquele talento que foi recebido. Nossa, é tão pouquinho esse talento. Nossa, eu sei tão pouquinho. Nossa, eu comecei agora a minha prática profissional. Nossa. E às vezes a gente esconde, fica com vergonha, às vezes fica com medo da crítica do outro, ou até a nossa própria autocrítica esconde os talentos que a gente tem. Assim como esse servo, ou às vezes outros talentos a gente multiplica, a gente espalha, a gente usa para o bem, ou usa também para um lado não tão bom e que também tem alguns resultados. Então os talentos a gente recebe, né? Alguns chamam de Deus, outros chamam de universo, outros chamam de destino, né? Que a gente recebe aqui. Vários talentos, várias possibilidades. Nós começamos a olhar para um dos talentos mais preciosos que a gente recebeu. Quando a gente fez aquela meditação de observar o nosso corpo. O nosso corpo é um dos primeiros talentos que a gente recebe quando a gente nasce. Alguns recebem o talento da visão, outros recebem o talento da cegueira. Alguns recebem o talento da voz, outros recebem o talento da mudez. Alguns recebem o talento de caminhar longas distâncias, outros recebem o talento de às vezes não ter, né, essas condições de caminhar. Cada um de nós recebe no próprio corpo um monte de talentos. Alguns conseguem respirar, outros estão lutando para respirar hoje, né? E é um talento que recebem também.
que tudo que a gente recebe é oportunidade da gente multiplicar para o bem ou para a destruição, né, de certa forma. O que nós estamos fazendo com esse talento primeiro que a gente recebeu, que é o nosso corpo? Então, o que a gente anda fazendo com a nossa alimentação, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos? Será que a gente está multiplicando esse talento? Ou será que a gente está deixando pelo medo, pela insegurança, o talento de expandir toda a possibilidade da nossa voz, do nosso olhar, do nosso ouvir, do nosso abraçar, quando possível, né? Agora que nós estamos com essa oportunidade também do talento de não poder sair abraçando todos, se conectar pelo olhar. O que nós estamos fazendo com esses talentos que nós recebemos? Outro talento que a gente observa é o talento do ambiente que a gente vive. Observem onde você foi convidado a estar agora, nesse lugar que você está. A gente foi observando como se fosse uma surpresa. Esse lugar que você está é um talento que lhe foi concedido como uma oportunidade. O que você está fazendo de bom nesse lugar que você está agora? O que você pode fazer de bom para a pessoa que está aí do seu lado ou para as coisas que estão ao seu redor? Como você pode utilizá-las para o bem, para a sua saúde mental, para expressar o amor por quem você ama? E assim a gente vai refletindo sobre isso, né? E aí a parábola continua. Eu empolgo, gente, aqui. Ainda mais que eu tô sozinha falando. Então a parábola continua aqui, né? Então, o Senhor, né, retornou da viagem. Quando ele retornou e foi tomar conta daquilo que ele deixou com cada um dos servidores, e ele recebeu daquele que tinha 5, outros 5, daquele que tinha 2, mais outros talentos, e daquele que tinha um único talento. Ele disse para aqueles outros 2, né? Essa história, aqueles outros 2, que eles foram fiéis servidores e deu mais talentos a eles. E pegou aquele talento daquele que tinha enterrado e entregou para os que tinham mais. Mas que coisa estranha essa parábola de Jesus, esse final. Que sentido tem isso? O que isso tem a ver com o nosso autoconhecimento? Aquele que tinha menos deveria ter ganhado mais, não ter tirado dele e entregado para o outro, né? A gente começa a pensar sobre isso às vezes, nas contradições, e é essas contradições das histórias que nos fazem ficar com essa pulga atrás da orelha, que nos fazem refletir, que nos fazem conectar com essa lição maior, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, naquele que escondeu o talento e que foi lhe tirado, a gente pensa na nossa vida. Na natureza, por exemplo, quando uma ferramenta ela é deixada de lado, a gente quase não usa a ferramenta, ela fica ali pegando sol, pegando chuva. O que acontece, né? Ó, tia Lana, que bom que a senhora tá aqui. Essa parábola é linda demais, né? Então, o que acontece com essas ferramentas? Enferrujam. Então, quando a gente recebe algo e fica parado, isso enferruja em nós. Fica mais difícil. Vocês já viram aquelas pessoas que estão sempre trabalhando? Aqui eu tô vendo um monte, né? Que fazem um projeto aqui, outro, trabalham, auxiliam um, auxiliam o outro. Quando a gente pede uma ajuda para elas, é na hora. Agora, aquelas pessoas que estão mais quietinhas ali, que às vezes fazem pouca coisa, se a gente pede um favor, demora às vezes 1 mês para a gente receber. Ou às vezes até a gente mesmo é essa pessoa, né? Eu não posso falar dos outros, né? Posso falar aqui de mim.
Então, às vezes, quando eu estou nesse estado de inércia, né? Esse movimento do trabalho fica mais desafiador. Então, essa parábola vem nos conectar com a realidade que é a vida. Com a realidade que está nessa parábola, que está na lei que rege a natureza, que está na lei que rege todos os seres, né? Que até os objetos. Então, aquilo que é parado, aquilo que não gera fruto, aquilo que não é útil, né? Ele tende a adoecer. Então, se eu fico com o meu corpo muito parado, né? Essa parte eu estou refletindo bastante. Estou vendo aqui tem fisioterapeutas, né? Tem um pessoal que ajuda a gente a cuidar desse movimento do corpo. Então, quando eu fico muito parada, eu começo a enferrujar também, né? E assim é o movimento da nossa vida. Se eu fico paralisado no meu conhecimento, é como se enferrujasse também, é como se eu escondesse. Então, se eu me bloqueio, né, com esses talentos que me são concedidos, eu fico paralisado. Então, agora, eu queria te convidar a pensar, quais são os seus talentos? Às vezes a gente fala em talento e pensa só que é assim, né? Uma grande obra de arte que a gente pode fazer, né? Tocar um instrumento maravilhosamente bem. Esses também são talentos. Mas e os talentos menores que estão com a gente dia a dia? Às vezes a gente pensa, isso é tão pouquinho, né? Isso que eu faço é tão pouquinho. E aí a gente lembra, né, de Madre Teresa, de outros pensadores que falam, né, quando ela foi questionada, que o que ela fazia era como se fosse uma gota de água no oceano. E ela fala, mas o oceano, sem essa gota de água, seria menor. Então, o nosso talento, por grande, pequeno, médio, experiente, inexperiente, com medo, sem medo, do jeito que for, ele tem um valor para a humanidade. Nós somos seres relacionais, estamos aqui para conviver. Então, esse momento que a gente reflete sobre o autoconhecimento, sobre a parábola dos talentos, a gente percebe que falar do autoconhecimento não é um movimento que a gente faz só de meditar e ficar pensando quais são minhas qualidades e defeitos. Eu vou me conhecer, sabem onde? É na relação que eu estabeleço com o outro. Então, quando eu me relaciono com o outro, eu me conheço. Quando eu me proponho a falar aqui na câmera, né, com pessoas que às vezes eu conheço, outras que eu não conheço, eu estou me conhecendo, estou lidando com os meus medos, com as minhas inseguranças, com a minha alegria de poder ter essa oportunidade de ser instrumento, aprendiz e ainda compartilhar esses aprendizados que chegam primeiro para mim. Então, assim, essa reflexão nos convida a pensar. Quais são, né, as relações que a gente estabelece? Sabe aquela pessoa que te irrita? Pensa numa pessoa que anda te irritando. Aquela pessoa, ela é um terapeuta do autoconhecimento, do seu autoconhecimento, porque na relação com ela, você vai aprender a lidar com a sua raiva. Vocês já pensaram sobre isso? Essas pessoas que nos irritam são professores e professoras que vão nos ajudar a desenvolver habilidades de viver, nos conhecer, acolher e nos conectar com a nossa necessidade. Porque se eu vou encontrar com a pessoa que me irrita e eu vou conectado, às vezes levando as coisas que ela fala para o lado pessoal, né? Então, se ele fica me irritando com alguma coisa que aí eu não conecto com o que eu estou sentindo, por que isso está me irritando? Qual que é a minha necessidade que não está sendo atendida? Será que é responsabilidade dessa pessoa atender essa necessidade minha? Qual que é a necessidade dela? Então, quando a gente conecta com isso, nem a nossa paz, ela pode ser, né, tirada. Não é o outro que tira a minha paz, é a minha falta de autoconhecimento, que eu deixo a responsabilidade da minha paz para o outro.
Então, eu me conheço, eu busco ferramentas para me conectar comigo, eu busco desenvolver os meus talentos, em parar de ficar pensando naquilo que passou, que eu não dei conta de fazer, e pensar, e agora? O que está aqui à minha disposição? Antes a gente podia sair na rua sem máscara, fazer aquela multidão de gente, né? Ir para as palestras, para os grupos, para os cursos. Agora a gente não tem essa possibilidade. Mas a gente tem possibilidade de, às vezes, buscar as lives, a tecnologia, nos encontrar de outras formas. Pensa se a gente estivesse aqui reclamando. Mas não tem jeito de reunir e falar de habilidades para a vida, falar sobre Jesus, a gente nem pode reunir. Mas é que isso, porque essa pandemia, porque aquilo. Se a gente ficasse na reclamação, a gente ficaria na sombra. Então, com as possibilidades que a gente tem agora, nessa ferramenta de se autoconhecer, que conhecer a si mesmo é conhecer as suas potencialidades, as condições que o ambiente te oferece, é estar consciente daquilo que você está fazendo. E assim a gente olha para frente, olha para o que podemos fazer agora. A gente tem força para seguir. Então essa parábola dos talentos, né? Ela nos convida a pensar sobre isso. A não deixar os nossos talentos escondidos, enterrados, pelo medo, pelo que os outros dizem, né? Nós todos aqui somos aprendizes. Nós todos aqui podemos ser professores uns dos outros, né? Às vezes irritando, sendo um professor também, como a gente falou no exemplo. Então nós estamos aqui nos relacionando para isso. Para nos conectar, para nos descobrir, para alcançar o maior potencial que é existir verdadeiramente como um ser único que você é, com toda a história que você traz, com todas as lutas que você traz, com todos os aprendizados que te atravessam, que te conduzem, com todas as potencialidades e possibilidades que estão à sua volta. Então a gente fez o convite desse estudo de hoje com aquela música, né? Do Milton Nascimento, que eu acho ela tão linda. Caçador de mim, né? Que ela fala, por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, manso ou atroz. Eu, caçador de mim. Então, nesse caminho da existência, a gente está em constante aperfeiçoamento, em constante busca, né? Eu, caçador de mim, para nos conhecer nesse potencial que nós somos, nesses talentos únicos que nós temos. Então, colocar isso na vida nos conecta com a felicidade, nos conecta com essa paz, essa sensação de dever cumprido, essa sensação de plenitude, de estar conectado e de ser não igual ao outro, mas de ser o potencial que está aqui. Qual talento lhe foi concedido? E uma das coisas que nos ajuda a pensar são algumas reflexões sobre o propósito de vida. Então, se você tiver por aí uma caneta, um rascunho, eu te convido a buscar, para a gente fazer um exercício aqui juntos, sobre esse propósito de vida. E a gente refletir sobre esse talento que temos, sobre o que nós queremos ser, qual que é o caminho que a gente deseja percorrer nessa existência, né? Então, convido você a buscar esse papel, essa caneta, para a gente refletir um pouquinho sobre qual é o seu propósito de existir, né? Gratidão, olha só, Catarine, Priscila, Larissa, Maria José, Lélia, cada um que está aqui. Gratidão, gente. Vocês são muito importantes na minha vida,
né? Vocês são muitas vezes professores do bem, de exemplos do bem, né? De seguir adiante, de ter força, de amizade. Que alegria estar aqui com vocês. Então, para a gente fazer esse exercício, acho que vocês já buscaram aí um papel? Quem que tá com um papel e uma caneta, um lápis? Dá um ok aqui no chat, vamos ver se o pessoal conseguiu buscar. Deixa eu ver se alguém já conseguiu, para a gente poder fazer esse exercício. Ó, Rafael, ok, Sônia, mamãe, ó, Diego, Yasmin, coisa boa, gente, Larissa. Então, esse exercício que a gente vai fazer agora, ele se chama o legado positivo. Pense antecipadamente na sua vida, como gostaria que ela fosse e como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que lhe são mais próximas. Como que você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrada pelas pessoas que estão próximas de você, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que convivem com você? Que realizações ou forças pessoais elas mencionariam sobre vocês? Então, o que essas pessoas falariam? O que as pessoas às vezes falam que aprenderam com você? O que as pessoas dizem? Ou o que você gostaria que elas dissessem? Em outras palavras, o que você gostaria que fosse o seu legado? Então, que a gente possa fazer esse exercício de maneira bem realista. Então, para a gente pensar, se hoje a gente tivesse sido convidado por esse Senhor, né, da parábola aqui de Jesus, esse Senhor que buscou de volta a olhar para aqueles que ele entregou os talentos e a receber. Então, quais foram os seus potenciais desenvolvidos aqui? Qual foi o legado que você deixou na vida das pessoas? Ó, tio Lucas, coisa boa, gente, vamos pensar. Tem pessoas aqui que deixaram legados lindos na minha vida. A Dani. Isso, gente, vamos pensar isso? Uma palavra, às vezes depois você pode fazer esse exercício com mais calma, conectando mais com o legado que você gostaria de deixar, sobre o que você fez com os talentos que lhe foram confiados. Alguns minutinhos para vocês escreverem, e eu convido vocês a depois escrever com calma sobre esses legados que vocês deixaram na vida das pessoas. Grazi, bem-vinda. Então, assim, nós encerramos hoje esse momento de reflexão. E eu te convido para amanhã às 18 horas estarmos aqui de novo. Não é um momento de aprofundamento sobre teoria, sobre teologia, sobre alguma religião. É um momento de incluirmos esse tempo de Natal, esses ensinos de Jesus e o desenvolvimento interpessoal, o desenvolvimento das habilidades de viver, que estamos em constante aprendizado dia a dia, né? Que alegria ter estado aqui com vocês, Tia Kátia, Coraci, que bom que vocês chegaram também. Então que a gente possa, né, lembrar disso. Qual é o legado que eu quero deixar? E assim, se você guardou, escreveu nesse rascunho esse seu legado, guarde um lugar especial, um lugar que você possa de vez em quando olhar, te conectar com esse seu propósito de existir. Pois quando a gente tem um propósito, a gente tem forças para viver,
forças para caminhar, forças para desenvolver os nossos talentos e não os enterrar. Você tem tantos talentos por aí. Por mais que você ache que é um talento pequenininho, ele pode fazer a diferença na vida de alguém. Ele pode fazer a diferença na minha vida, na sua vida, na vida de quem está do seu lado, na vida daquele amigo que há muito tempo você não vê. Eu vi aqui a Ana chegando. Um beijo, Ana. Não sei se você está aqui ainda, né? Então, que alegria a gente poder se encontrar aqui hoje. Que a gente lembre disso. Elizabeth também. Quanto tempo que a gente não se via. Olha só que oportunidade. Hoje vocês me emprestaram um talento de vocês. Da gente se reunir aqui e esse momento poder acontecer. Então são pequenas sementinhas, né, que a gente vai refletindo, que a gente vai colhendo, que a gente vai guardando. E assim a gente caminha. Aguardo vocês amanhã. E me contem aqui, como foi para vocês a experiência hoje de participar desse momento de reflexão sobre quem nós somos e sobre a parábola dos talentos. Uma palavra que vem na sua cabeça, que resumia a live de hoje, que nós todos fizemos. Uma palavrinha que vem. Qual palavra vem na sua mente? De algum aprendizado, de alguma reflexão? Então vamos pensar, o que a gente vai querer que fique no nosso coração desse momento que a gente vivenciou aqui juntos? Emoção, que foi muito bom. Diego aqui também cumprimentando. Serenidade. O que fica desse momento que a gente vivenciou? Bela. Que a gente transfira também esse bela para a vida, né? Como é bela a nossa existência, como é belo esse caminho do autoconhecimento. Gratidão. Gratidão também daqui por cada um que me emprestou, que nos emprestou um pouquinho do seu talento, do tempo, da contribuição, da conexão que estabelecemos aqui. Descobertas. Quantas coisas a gente tem a descobrir em nós, no ambiente que a gente está, né? Em constante transformação. Olha só, a gente começou aqui, o sol estava bem pertinho de nós, agora já está escuro. O tempo transforma, nós vamos transformando, né? Então que a gente respeite esse caminho de transformação de cada um de nós, que se permita conhecer a cada dia, de observar o seu talento cada dia. Hoje tem talentos aí contigo, amanhã tem outros talentos, né? Às vezes hoje eu enterro algum talento, amanhã eu desperto, multiplico outro, mas que a gente nunca deixe de olhar para frente, de desenvolvê-los, né? Bondade, paz. Então que a gente aproveite dessas sensações, desses sentimentos e nos fortaleça nessa conexão com o Natal. Estamos nos preparando para o Natal. O Natal em nós. Humildade. Estar no nosso lugar. A humildade nos permite isso. Não estar querendo ser nem mais nem menos. Estar no nosso lugar, né? Com os talentos que a gente recebe. Multiplicando os nossos talentos. Na humildade a gente pode multiplicar. Olha que alegria. Então, quem aqui volta amanhã, hein? Para a gente poder compartilhar mais reflexões. Amanhã às 18 horas, alguns minutinhos, a gente vai se reunir por aqui. Quem volta?
Deixa eu ver se vai ter alguém aqui comigo. Sintam-se convidadas, convidados a esse momento de reflexão. Gratidão. Olha só. Gratidão, mãe. Oh, a Duda. Ai, ai. A gente reunindo aqui. Então eu espero vocês amanhã às 18 horas para a gente continuar aprendendo com Jesus e com as habilidades para a vida. Um beijo no coração de cada um. Recebem meu abraço, minha gratidão pela oportunidade de estar aqui, tá bom? Até amanhã! Coisa boa, Ana Paula. Ó, o professor chegou agora. Quem chegou por último, a gente vai continuar amanhã. Vou tentar deixar salva também. Até amanhã às 18 horas.